Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, uma ótima semana a você, sua família, seus negócios, sua comunidade, ao seu trabalho e tudo aquilo que você colocar suas mãos para o fazer nesta nova semana, que seja com as bênçãos de Hashem e que traga realmente paz, saúde, vigor, proteção, prosperidade em tudo aquilo que você se colocar a fazer no início desta nova semana e por toda a semana. Hoje nós estamos no dia 8 de agosto do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 30 de Av do ano 5781, a contar da criação. Até o pôr do sol de hoje, nós estamos no último dia do mês de Av. E a partir do pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no mês de Elul, que é o 12º mês, a partir de Tishrei, Rosh Hashanah, e, portanto, é o último mês do ano, né? Então, depois da nossa leitura da nossa nova Parashá semanal, a primeira leitura, nós estaremos falando sobre o mês de Elul, ok? E hoje nós estamos a 336 dias do nosso calendário judaico 5781, e nós temos aí diante de nós, então, a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, bem como também o líder da nossa geração. Então, na sua gota de sabedoria de hoje, de número 336, o Rebbe diz assim: o tzadik, o justo, ele conecta você a Deus e em seguida ele se afasta. Então, nessa gota de sabedoria, o Rebbe diz, o tzadik o conecta a seu Deus e em seguida se afasta. O que o Rebbe quer dizer aqui, aquilo que nós vimos na nossa gota de sabedoria de ontem, né? Quando o Rebbe ele definitivamente aceitou o convite para ser a liderança do movimento Chabad, e no mundo judaico, né, no mundo inteiro, ser a liderança judaica do Chabad. E nesse sentido, o Rebbe, então, ele disse na nossa gota de sabedoria de ontem, né, cada um terá de fazer o seu trabalho. Vou fornecer a vocês aquilo que é necessário para que vocês possam executar cada um o seu trabalho. E nessa gota de sabedoria de hoje, aqui nós temos, né, o tzadik, ele conecta você a Deus e em seguida ele se afasta. Por quê? Porque nesse sentido, o que o Rebbe mostrou claramente é que quem precisa ficar em evidência é Deus. E não a pessoa, não o Rebbe, não o justo da geração. Então esse é o grande trabalho no sentido de sabedoria, entendimento, compreensão, para a qual ele foi chamado, a qual ele foi vocacionado. E na sua atitude de humildade, ele fala exatamente isto. Então aquilo que é necessário, que vocês precisem, eu farei. E aqui nós temos a resposta, aquilo que é necessário. Então o tzadik da nossa geração, Rebbe Menachem Mendel, então ele fez com que todo o mundo judaico voltasse a conectar-se com Deus, numa verdadeira techuvá, um verdadeiro retorno a Deus. E em seguida, ele se afasta. Por isso que nós temos o ocultamento físico do Rebbe Menachem Mendel. Então, durante o seu período de liderança presencial, ele esteve ali colocando cada judeu, cada rabino, no seu retorno a Deus, na sua techuvá a Deus, na sua conexão com Deus. Ele também instruiu para que cada um realizando o seu trabalho viessem realmente a se dedicar também
para com os não-judeus, em obediência àquilo que Deus outorgou no Monte Sinai, na data atual, há 3.333 anos atrás, no Monte Sinai, na outorga da Torá em Shavuot. Quando ele deu realmente os 10 ditos, as 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos, ele deu nesse pacto, nessa aliança explícita com o povo judeu. Ele também deu, junto com os 10 ditos, ele deu também o compromisso de levar às nações não judias o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus. Ou seja, Deus estava mostrando a Moshe e toda a nação de Israel, não somente daqueles dias, mas para todas as gerações posteriores, que Deus, ele não esqueceu do povo não judeu, que ele não esqueceu da sua aliança com a humanidade que ele fez com Noé. Então ele estava dizendo ali, apesar das nações rejeitarem a Torá, apesar das nações não aceitarem a Torá, apesar de vocês aceitarem a Torá, receberem a Torá de bom grado, contudo, através de vocês, é necessário que as nações, o povo não judeu, venham conhecer a minha unidade e a minha unicidade através de vocês. Essa era uma palavra dita por Deus a Moshe e a nação israelita naquele momento, e isso foi passando de geração a geração. E como debaixo do sol tudo tem o seu tempo certo, o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de destruir e o tempo de construir, o tempo de guerra e o tempo de paz, tudo tem o seu tempo. Então, chegou, através da liderança do Rebbe Menachem Mendel, chegou o tempo de realmente levar às nações o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, sob a liderança de rabinos. No nosso caso específico, o nosso rabino Yaakov Geranstad, a liderança do movimento Bnei Noach Brasil. Então chegou o tempo, e durante a sua liderança, dos anos 1951 a 1994, isso foi bem focado aos rabinos. E o tempo passou, a partir do ano 2012, explicitamente aqui no Brasil, nosso Rav Yaakov Geranstad levantou a bandeira Bnei Noach, e vem através desses praticamente 9 anos, vem trazendo aí um monoteísmo com fundamento judaico, à luz da Torá, à luz dos olhos de Hashem, e as 7 leis universais, trazendo aí realmente a unidade e a unicidade de Hashem para os não-judeus, os Bnei Noach. E através da sua liderança, praticamente em quase todos os estados, está presente aí os Bnei Noach, os não-judeus, que realmente abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico, portanto, com fundamento no judaísmo, e sob a liderança do rabino, estamos aí presentes na atualidade. E não podemos esquecer que a partir de 14 de maio de 1948, Deus começou a mostrar sinais fortíssimos que os fins dos dias estão chegando, os fins dos dias atuais, para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final. E no reinado de Mashiach, nessa redenção final, todas as coisas serão devidamente corrigidas, curadas, saradas. E então, nessa redenção final, realmente Mashiach estará preparando todas as coisas para que definitivamente, no fim do seu reinado, ele possa entregar ao Rei dos Reis, o seu povo, e fazer com que este mundo
seja estabelecida plenamente, este mundo seja estabelecido plenamente como a casa de Deus. E que os dias de Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Então, dentro desse escopo, amados, nós temos aí realmente essa graça bendita. Por isso, o nosso justo Rebbe, o tzadik da nossa geração, veio conectar o mundo judaico e veio conectar as nações ao único e o verdadeiro Deus e Salvador, que está revelado através da Torá e do povo judeu. E desta forma, nós temos aí o momento que ele se afastou, ocultou-se das vistas, para que também, no tempo apropriado, possa se revelar para a redenção final. Então, amados, vamos em frente na nossa jornada e não vamos, em hipótese alguma, olhar para trás, mas, olhando para frente, seguindo em direção à redenção final com o nosso justo e verdadeiro Mashiach. Ok? Hoje nós estamos iniciando a nova paraxá semanal. A nossa paraxá semanal chama-se Shofetim. E essa paraxá Shofetim, traduzindo literalmente, significa juízes. Então, hoje nós vamos começar a 48ª paraxá, Shofetim, do capítulo 16, verso 18, e vamos até o capítulo 21, verso 9. E nessa semana estaremos, então, estudando 97 versículos, né? Então, no final, nós teremos aí, então, 5.423 versículos estudados desse ciclo até aqui, né? Então, por isso, nós estamos aí, de fato, pela graça bendita de Hashem, né? Estamos aí cumprindo uma mitzvah que diz, né? Nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é algo precioso, isso é algo maravilhoso, não resta dúvidas, ok? Nessa graça bendita, nós temos aí, né, nessa nossa nova paraxá, Shofetim, juízes, nós temos aí como finalidade, né, daquilo que Moshe está trazendo dentro desse, do livro Devarim. Nós sabemos que Moshe está falando na primeira pessoa, ou seja, no eu, e está trazendo a recapitulação, né, de todos os mandamentos, princípios, está trazendo as leis, e nesse sentido todo, baseado exatamente nos 3 livros de Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, e Bamidbar, Números. Então, nesses 3 livros da Torá, Moshe está trazendo aqui no 5º livro, Devarim, Deuteronômio, a recapitulação de todas as leis, normas, preceitos e etc. E aqui nós temos em Shofetim, né, entre várias coisas que nós estaremos aqui vendo a recapitulação, mas nós temos aí uma finalidade para essa paraxá Shofetim, juízes. Então os nossos sábios dizem que a finalidade, né, em que Moshe está aqui trazendo sobre Shofetim, no deserto havia realmente nomeado por Moshe juízes, Shofetim, havia ali. Agora eles vão entrar na terra prometida e Moshe não vai acompanhá-los. Então aí Moshe está dizendo a Yehoshua, Josué, quando tomarem definitivamente a posse da terra, então ele vai precisar nomear novos juízes, melhor dizendo, e esses 9 juízes vão compor o Beit Din, a casa dos juízes, né, a casa das leis. E então a finalidade disso que Moshe está trazendo aqui
segundo os nossos sábios, dizem que a finalidade é realmente por meio da justiça, converter o mundo no que a Torá e os profetas haviam sonhado, o reino do eterno sobre a terra. Então, quando Moshe está trazendo aqui a questão de Shofetim, juízes, ao tomar posse da terra, os novos juízes que ali serão estabelecidos, e nós vamos ver as regras que Moshe estará ali orientando, né, Yehoshua, para estabelecer a casa das leis, a casa dos juízes. E nesse sentido aí, então, a finalidade é que o mundo, através da justiça, venha realmente se tornar aquilo que tanto Moshe como a Torá e os profetas trazem através dos seus escritos. O tão sonhado reino do eterno sobre a terra, que é o quê? O princípio da criação, o princípio do objetivo de Deus na criação, fazer deste mundo a casa de Deus, ou seja, fazer deste mundo o reino eterno de Deus aqui neste mundo inferior. Então essa é a grande finalidade que nós vamos encontrar dentro do livro de Juízes, ok? Então nesse sentido aí, nós vamos estar atentos nesta nossa jornada desta semana dos nossos estudos diários da Parashá semanal 48ª, Shofetim, Juízes, Baruch Hashem, ok? Então vamos lá, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, está aí conosco nesse início de semana, reiniciando os estudos de Torá, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, Marília, Baruch Hashem, a Malu, Distrito Federal, Baruch Hashem, quem mais que está por aí, vamos ver, o Adão Faustino da Costa, Baruch Hashem, Adão, o Adão é lá de Goiás, né, Adão? Deixa eu ver aqui, você marcou aqui, é duro chegar lá, viu? Aqui um pula para o outro. O Josélio Tavares, de Silveiras, ali, também interior de São Paulo. Shalom, shalom. Oi. Aqui. E nós queremos também mandar, né, uma saudação, aí, um shalom, né, para Yara Oliveira, a Eva, o Arnaldo Silva, lá de Piauí, o Adriano Januário da Silva, a Isabel Assunção, lá de Santo Amaro, Grande São Paulo, o Jailson Ben Rog Kamer, eu acho que é assim que fala, viu, Jailson? De Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Isabel Gouveia, a Solange da Silva, de Porto Alegre, a Janete Vargas, de Portão também, Rio Grande do Sul, a Lídice Okamoto, né, Manaus, Amazonas, a Samara Leão, do Rio de Janeiro, Janair, da Conceição Tavares, o Webster Rabelo, é o Rabelo, né? É o Rabelo aí, a sua esposa, a Kílvia, né? Naquele dia lá que nós falamos dos casais, né? Ele postou lá 21 anos de união. Então, Baruch Hashem ao Rabelo, a sua esposa Kílvia, né? Pelos 21 anos de união, né? E a Irene Pereira, o Luiz Carlos Gonçalves, a Maria Campos, o Maurílio Antônio de Souza, Samuel, a Rosa Maria Simplício de Farias, Socorro Matos, o Ricardo e a Noemi, Baruch Hashem, por essas vidas aí, que também estão aí sempre se conectando conosco aí em A Tarde com a Torá, né? Baruch Hashem por isso daí, ok? Vamos então para a nossa Parashá propriamente dita, e depois da nossa leitura de hoje,
nós estaremos aí falando sobre a introdução ao mês de Elu, o último mês do ano, 5.781. O mês de Elu é um mês também de introspecção, é uma autoanálise que nós precisamos fazer, porque é o encerramento de um ano e vamos iniciar um novo ano, né? Então nós lembramos, né, vamos recordar aí que Rosh Hashanah, o início do novo ano que teremos daqui mais alguns dias, e vamos iniciar o mês de Tishrei, e é nessa época que os nossos sábios falam que é o grande rei, Deus Todo-Poderoso, é nessa época que ele vem com seus bons e maus decretos, com seus decretos positivos e negativos, né? E nós aprendemos também que para realmente anular os decretos negativos, está ligado à nossa Teshuvá, o nosso retorno a Deus, né? O estudo da Torá e as 7 leis universais, mas as nossas preces diárias e a nossa tzedakah, né? Os nossos atos de bondade, de caridade, atos de justiça, trazendo ofertas e dízimos para as questões nobres, onde tem estudo de Torá, para podermos ajudar, né, os pobres, os destituídos, os necessitados, bem como aos órfãos e às viúvas, né? Tudo isso para que realmente possamos aí estarmos contribuindo para a finalidade daquilo que a Parashá Shofetim traz para nós, né? Que realmente o mundo, através da justiça, atos de justiça, venham contribuir para que o mundo seja transformado na casa de Deus, ok? Então a nossa Parashá, nós temos aí, né, Moshe, ele está recapitulando as leis selecionadas, né, através dos 3 livros que falamos, né, Shemot, Vaikra e Devarim, né, Êxodo, Levítico e Números, e traz para nós aqui o que nós vamos encontrar nessa Parashá durante esta semana. Nós vamos encontrar na Parashá Shofetim, nós vamos encontrar um novo sistema judiciário, detalhes adicionais da proibição da idolatria, leis referentes a sacrifícios, estabelecimento da monarquia, direitos e divisões sacerdotais, adivinhação versus profecia, cidades de refúgio. Vamos encontrar aí sobre o furto, o testemunho, o perjúrio, a guerra e assassinato não testemunhado, ou seja, homicídio sem testemunhas. Assim também, nós temos diante dessa Parashá, nós vamos encontrar 4 principais formas de liderança judaica estabelecida aqui através daquilo que Moshe estará trazendo na nossa Parashá semanal. Os 4 estilos de liderança judaica, elas estão baseados de forma judicial e legislativa. Então nós temos vamos encontrar aqui diante de nós essa realidade, né? Um sistema judicial e um sistema legislativo, através de 4 lideranças pré-estabelecidas, de acordo com aquilo que Deus revelou a Moshe. E Moshe está aqui trazendo para Yehoshua, né, Josué, que vai tomar posse da terra prometida, né? Então é isso daí. Donária Carmo, shalom, shalom. A Yaritza Verônica, shalom, shalom. Então as 4 lideranças judaicas que nós temos aqui, que vamos encontrar nessa Parashá, são os juízes, né, a categoria juiz, que está dentro do campo judicial e legislativo, rei, que está dentro do campo executivo, sacerdote, que está dentro do campo ritual, e profeta, que está dentro do campo religioso. Então nós temos aqui nessa Parashá juiz, rei, sacerdote e profeta. São as 4 lideranças judaicas estabelecidas por Deus através de Moshe ao povo
israelita, a nação de Israel. Então, dessa forma, né, Shofetim, juízes, os nossos sábios deduzem que a Torá considera o juízo um protótipo genérico da liderança. Então, dentro dessa visão, o que os nossos sábios trazem para nós é que, de fato, o juiz deveria ser uma liderança justa para todas as nações, copiando exatamente o sistema judaico. Então, o sistema judaico era, dentro desse campo Shofetim, juízes, era para ser realmente o exemplo para as nações, né? Então, quando houve esse exemplo, em que os juízes estavam ali segundo, fazendo, obedecendo, determinando realmente os princípios divinos, os princípios dos mandamentos, o conhecimento de Deus e os seus mandamentos, tanto Israel tinha paz, como todos os seus inimigos também tinham paz. Então, Israel estava debaixo da graça, as nações também ficavam debaixo das graças do Todo-Poderoso. Israel estava dentro do sistema legal estabelecido por Deus, dentro de um sistema judiciário legal, e estava fazendo aquilo que era correto, justo, leal aos olhos de Deus e da população. Então, os juízes tinham bênçãos, proteção, e todo o povo era abençoado e todo Israel era próspero. E isso refletia para as nações. As nações não tinham guerra, não tinham motivo para guerrear contra Israel e, portanto, não tinha motivo para a guerra contra ninguém. Então, as próprias nações eram abençoadas através das bênçãos de Israel. Quando o povo caía na idolatria e caía em tudo aquilo que vem na sequência da idolatria, tudo aquilo que é pecado perverso e injusto, as leis eram violadas e com isso a bênção era retirada de sobre Israel. A proteção era retirada de sobre Israel. Então os inimigos achavam motivo para a guerra. Israel não ia bem, então as nações também não iam bem e precisava arrumar uma desculpa para uma guerra. Nada melhor do que unirem-se para guerrear contra a nação de Israel, contra os judeus. E assim sempre foi no passado, é no presente. Somente com a redenção, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, isso vai cair plenamente por terra. Redenção final para Israel e para as nações, né? Onde uma das inúmeras profecias falam que os instrumentos de guerra serão convertidos, transformados em instrumentos agrícolas. E isto é muito bom. Trabalhar na terra, produzir a terra e o povo ter o que comer. Felipe Costa Oliveira, shalom, shalom. Inês Martins, shalom, shalom. Então, são estas coisas que nós vamos encontrar aqui na nossa paraxá semanal Shofetim. Então vamos para a nossa primeira leitura e em seguida estaremos então falando sobre a entrada do mês de Elul, que acontecerá logo mais ao pôr do sol de hoje. E então estaremos adentrando no último mês do ano. Capítulo 16, verso 18 e vamos até o capítulo 17, verso 13, com os comentários de Rashi, a nossa primeira leitura da nossa paraxá semanal Shofetim, juízes, o sistema judiciário na terra prometida. Moisés prosseguiu então, quando entrares na terra, substituirás teu judiciário atual, organizado segundo a divisão do povo em grupos definidos numericamente, por uma nova hierarquia composta de juízes locais e regionais. Numerás juízes e policiais para ti em todas as tuas cidades que Deus, teu Deus, te dá. O trabalho da polícia será fazer cumprir as decisões dos juízes, ameaçando o povo com cacetetes e chicotes, se for necessário. Até agora, não era preciso de policiais
que houvesse, pois, aparentemente, eu mesmo nomeei os juízes, e em decorrência disso, o povo os tratava com bastante deferência. Porém, quando entrares na terra, designará novos juízes, sem a minha aprovação, e talvez eles precisem ocasionalmente da ajuda de policiais, de modo que deves estar preparado para essa eventualidade. Nomeará juízes e policiais diferentes para cada uma de tuas tribos e cidades. Se uma cidade houver membro de tribos diversas, estabelecer-se-á ali um tribunal específico para cada tribo. Nomeia juízes hábeis e íntegros para assegurar-te de que eles julgarão o povo, fazendo julgamentos retos. Diz a cada um desses juízes: não desvirtuarás a justiça, ou seja, não corromperás a justiça, não mostrarás parcialidade a favor de nenhum dos litigantes, nem mesmo enquanto estiveres ouvindo seus testemunhos. Por isso, afetaria a capacidade deles de apresentar suas respectivas causas. Como te foi ensinado, não aceitarás suborno, ainda que confies em tua capacidade de julgar o caso com equidade, de qualquer maneira, porque o suborno inevitavelmente cega os olhos dos sábios para as faltas daqueles que os subornam e deturpa as palavras justas da Torá, torcendo-as na mente do juiz. Em sentido inverso, como litigante, não pressuponhas automaticamente que todos os tribunais sejam equitativos. Justiça perseguirás, compreendendo que é tua incumbência buscar tribunais confiáveis. De todo modo, é tão crucial nomear juízes íntegros, que, por fazê-lo, obterás mérito suficiente para viveres e tomares posse da terra que Deus, teu Deus, te dá. Então aqui, do verso 18 até o verso 20 da nossa Parashá semanal, a primeira leitura, nessa primeira parte aqui, nós temos sobre o sistema judiciário que Moshe está orientando Yehoshua, Josué, a estabelecer na terra prometida. Quando ele diz nomeará para ti, para vocês, para o povo, nomearás juízes e policiais, então Moshe explica, até aqui, segundo os comentários de Rashi, até aqui não foi necessário policiais, porque até aqui eu nomeava os juízes, e por eu ter nomeado juízes, eu quem? Moshe. Por que eu, Moshe? Porque eu, Moshe, falava face a face com Deus. E por causa dessa deferência, o que acontecia? Então o povo respeitava os juízes. Então não era preciso de policiais para dar segurança aos juízes. Mas agora vocês vão entrar na terra prometida e eu não vou estar com vocês. E eu não vou estar ali para aprovar ou reprovar a escolha dos novos juízes, do novo sistema judiciário que vocês estabelecerão ali. E poderá ocorrer que o povo não venha respeitar os juízes, então é preciso de policiais para dar segurança. Poderá ser que o povo venha se rebelar contra as leis, as normas, os preceitos estabelecidos, e será necessário de policiais para fazer cumprir a lei. Por isso que fala aqui, constituirás, nomearás juízes e policiais. E no comentário de Rashi fala, será necessário de policiais para fazer cumprir realmente as leis, as decisões judiciais, mesmo que isso venha ter aí uma repressão, por parte dos policiais com cacetetes e chicotes.
para dar segurança aos juízes e ao sistema judiciário. Obviamente, amados, aqui o que Moshe está falando, ele está falando a partir de um princípio de um sistema judiciário segundo o padrão divino. E está falando de policiais dentro do mesmo nível e dentro do mesmo plano divino. E está falando no sentido de o povo se rebelar contra as leis que são estabelecidas ou que serão estabelecidas e confirmadas até aqui, as leis e as normas e os preceitos dados, e mais aquilo que Moshe está trazendo para Yehoshua, para orientar os novos juízes na terra prometida, aquilo que deverá ser aperfeiçoado dentro do próprio sistema judiciário. Então aqui e está falando de um nível superior, elevado, um nível que está dentro da Torá e não segundo a vontade e ao bel prazer dos homens sem Deus e corruptos, que muitas vezes nós estamos vendo na atualidade, que muitas vezes usam da força policial de forma arbitrária e inconstitucional, violando a lei máxima. Isso falando dentro do aspecto universal. Então, era para ser, de fato, a casa de Israel, com seu sistema judiciário, um exemplo para as nações. E enquanto eles estavam dentro da Torá, em obediência à Torá, não somente eles eram abençoados por essa realidade, mas as nações eram abençoadas através deles. E por isso, a partir do momento que a Torá ela foi passando de geração em geração e ela foi caindo no conhecimento das nações, as nações, nos seus princípios legislativos, ou melhor dizendo, judiciário, eles basearam, o sistema judiciário e legislativo, sem sombra de dúvidas, basearam as suas leis nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ao analisar a legislação das nações de antigamente, nós vamos perceber que praticamente quase todas as leis estabelecidas nas nações, elas têm fundamento dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia. À medida que o mundo foi andando, à medida que as gerações foram se modernizando, aí as coisas começaram a ficar ruins. Tanto lá em Israel como para as nações. Ao deturparem o sistema legislativo e judiciário, ou judiciário e legislativo, o que nós estamos vendo entre as nações? Sistema judiciário falido, corrupto, só julgam e protegem bandidos, aqueles que são desobedientes às leis são protegidos. E a impunidade é uma realidade. E aquela pessoa que é honesta não pode ficar a página. Voltou o sinal. Ah, lasqueira. Voltou o sinal. Baruch Hashem, ok aí? A palavra foi tão forte que o sinal caiu, né, gente? Retornamos aí. Então, quando o sistema judiciário, ele fale, não há segurança para mais ninguém. Porque a última fronteira, a última barreira para se alcançar aquilo que é justo e obter justiça, você não tem mais confiança e você não se sente seguro.
E é o que as nações estão vivenciando. Podem observar aí. Na Europa, por exemplo, manifestações e mais manifestações pedindo liberdade, porque o sistema judiciário e legislativo estão tão corrompidos que estão agindo como ditadores contra a população. E a população está se sentindo desprotegida e sem justiça. É o que está acontecendo entre as nações. É o que está acontecendo com a nossa nação, onde nós estamos ouvindo muito ultimamente. Lute pela sua liberdade enquanto ainda tens, porque se perderes, é só olhar o que acontece nos países ditatoriais que tem pelo mundo afora e aqueles que são vizinhos nossos, o que o povo está sofrendo para poder adquirir liberdade. Então isso tudo está baseado no sistema legislativo e judiciário. No sistema judiciário e legislativo. Se isso se corromper, o povo de bem não tem segurança e nem proteção. E aí, o povo vai ter que andar na rédea da ditadura, dos corruptos, e o povo vai ser subjugado a uma escravidão. Não pode pensar, não pode falar. E esse é o objetivo do establishment no mundo inteiro. Esse é o objetivo do globalismo no mundo inteiro. Calar os povos, calar as pessoas. Por isso que todo o sistema legislativo e judiciário precisa ser renovado, restaurado. O que podemos fazer na atualidade, nós precisamos fazer. E por isso, nós precisamos ter a consciência divina e a consciência de família. E nós, não judeus envolvidos entre as nações, nós escolhemos os nossos legisladores, que nomeiam juízes. E por isso nós precisamos aprender a escolher corretamente, porque isso pode afetar a vida de todos, sem exceção. Por isso que o sistema globalista quer que as pessoas não tenham consciência divina e consciência de família. Porque quem tem consciência divina, consciência que há um Deus acima de todos, quem tem consciência de família, ele sempre vai procurar lutar por aquilo que é de melhor, bom e justo para a família. Sempre pedindo àquele que está acima de tudo e de todos, a Deus, socorro, ajuda. Então, por isso, amados, é uma realidade que nós estamos enfrentando. E é por isso que nós não podemos, dentro daquilo que nós estamos aprendendo, dentro dessas letras, destes 5 livros, que nós não podemos ser omissos e nem ficarmos em cima do muro. De forma alguma. Isto que estamos encontrando já no começo do livro da Parashá Shofetim, está falando exatamente a raiz para tudo aquilo que é bom e justo, e a raiz para tudo aquilo que é ruim, péssimo, sujo e podre. Onde Moshe diz:
com referência aos juízes, diz: eles julgarão o povo fazendo julgamentos retos, que é o verso 18. Aí quando ele entra no verso 19, ele diz assim: a Yehoshua, você dirá aos novos juízes: não desvirtuarás a justiça, não mostrarás parcialidade, não aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e deturpa as palavras justas. Justiça perseguirás. É o que Moshe fala nesses primeiros versos 18 a 20. Todo o sistema judiciário e todo o sistema legislativo dentro da nossa composição atual, né, legislativo, está dentro do campo vereadores em municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores a nível federal. Este é o legislativo municipal, estadual e federal. Se esse legislativo for corrupto, for subornado, as leis serão péssimas. O cumprimento das leis serão como que de ditadores. Ou você faz, ou você será preso. Esta é a regra que eles ditam. E quando chega no campo do judiciário, e o judiciário se leva no mesmo nível, pronto. O terremoto é grande, o tsunami é avassalador, é altamente destrutivo e mortífero. E as liberdades individuais e as liberdades civis serão comprometidas. Quando o Rebbe Menachem Mendel ele chegou aos Estados Unidos com a sua família, depois de algum tempo ele comentou, né? A emuná, a confiança e a fé em Deus aqui no Ocidente, o país das liberdades, ele encontrou um defeito muito grande, porque certa feita ele disse assim: a nobreza da emuná atrás da cortina de ferro, que eram na época os países dominados pelo sistema comunista soviético. Então ele dizia: a nobreza encontrada nas pessoas dentro do próprio mundo judaico, religioso, a nobreza da emuná destes atrás da cortina de ferro, não encontrei aqui no mundo livre. Muito pelo contrário. O mundo livre trouxe, infelizmente, um sentido vulgar de fé. Vulgar de fé. E é uma realidade. Por isso que em muitas situações os sábios falam que sob pressão trabalhamos melhor. Porque pensamos melhor, refletimos melhor, porque nós buscamos a nossa consciência divina para ter conexão com Deus, para fazer ou não fazer tal coisa. Então, há uma conexão mais forte e mais real junto a Deus. E o mundo livre? Bacana! Legal, paz e amor, bicho, legal! Vamos que vamos, com as três patinhas da galinha, no movimento, no símbolo de paz e amor. Legal, o mundo é assim, beleza. Liberdade que virou uma libertinagem. E fizeram também da fé,
fizeram uma sacanagem. E nós estamos vendo o mundo livre hoje e o mundo religioso hoje dentro de uma verdadeira corrupção de todo o sistema legislativo e judiciário, seja no campo civil, entre as pessoas, seja no campo religioso. Tem segmento religioso, por exemplo, que, como está perdendo adeptos, né? Então, para não perder os adeptos, o que eles fizeram? Eles aprovaram em assembleia, com as suas lideranças, isso daí foi inclusive notícia em vários jornais na época, né? Esse sistema religioso liberou o sexo entre os jovens, para não perderem os jovens para o seu segmento religioso. Oh, bacana! Jovens, não precisam deixar aqui a nossa igreja, não. Pode fazer sexo à vontade. É o mundo livre. É a nossa liberdade. E aí, libertinagem, sacanagem e os mandamentos? O que é isso? Isso é coisa do passado, é retrógrado. Leis, preceitos, normas. Isso é quadrado. Que isso? Deixa pra lá isso daí, rapaz. Isso daí foi para antigamente. Hoje não, hoje é tudo diferente. Hoje, ó meu, legal. O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer banana virar abacaxi. Faz, vamos lá. Banana não é mais banana, banana agora é abacaxi. E o que nós vamos fazer com o abacaxi? Ah, o abacaxi, peraí, vamos pensar um pouquinho. Abacaxi não é mais abacaxi, virou melancia. Joia! É isso daí, pessoal. Banana agora é abacaxi, abacaxi agora é melancia. E assim sucessivamente. Ou seja, hoje menino não é menina, menino e menina não é menina. Tá entendendo? Hoje marido não é mais marido, esposa não é mais esposa. Por quê? Porque tudo nessa modernidade é machismo, é imperativo, entendeu? Por isso, Deus te colocou no lugar certo e te chamou na hora certa para ser essa contradição. E isso não é para os fracos e os covardes. Isso não é para aqueles que gostam de suborno, de corrupção, de impunidade. Por isso, esse caminho monoteísta com fundamento judaico, a semelhança dos nossos sábios do passado, do presente, a semelhança daqueles que têm, através das gerações, pagando um preço muito grande e muitas vezes santificando o nome do Eterno, morrendo por causa da sua fé, monoteísta com fundamento judaico, é uma realidade. E por isso é um caminho para os corajosos, os ousados. Então, nesse sentido, amados, nós estamos vendo aqui que o sistema judiciário e legislativo é para serem corretos, justos, à luz dos olhos de Deus e dos seus mandamentos. E o sistema atual, que está querendo se impor entre as nações, e estão usando aí calamidades, caos, insegurança jurídica, insegurança financeira, estão usando o sistema de saúde no mundo inteiro aí, trazendo cada vez mais doenças e doenças e doenças, trazendo cada vez mais o poder dos laboratórios, da indústria farmacêutica e por aí afora vai, para que o povo não possa ter condições de poder se tratar adequadamente com remédios bons e baratos, mas quer subjugar os povos à sua ditadura com as suas leis injustas, corruptas e que não têm aprovação divina.
E esta é a nossa luta. E este é o nosso caminhar. É a luz contra as trevas. É o bem contra o mal. É a justiça contra a injustiça. É Deus, o nosso Deus, que conhecemos através dos 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, no campo judaico, conhecida entre as nações como Pentateuco, os 5 livros. É isso que significa Pentateuco, os 5 livros. E a Torá, os 5 livros da instrução. Então essa é a nossa luta. E Deus nos colocou no lugar certo, no momento certo. Esta é a nossa hora. Com a liderança rabínica, este é o momento dos Bnei Noach fazer com que a luz brilhe, fazer com que o mal seja vencido. E por isso cada um de nós precisamos ser luz entre as nações. É um desafio gigante, porque a vitória é muito, muito, mas muito e infinitamente grande. A sua dimensão não tem como medir. Por isso, vamos em frente? A partir do versículo 21, versos 21 e 22, aqui Moshe fala de forma resumida sobre a questão da idolatria. Conforme te foi ordenado, não adorarás ídolos, e além disso arrancarás todas as árvores deificadas que encontrares na terra de Israel. Também não plantarás para ti árvore deificada desse tipo, porque até a mera plantação de tal árvore é uma transgressão. Nenhuma espécie de árvore, nem construirás uma casa perto do altar de Deus, teu Deus, que farás para ti, isto é, no monte do templo. Não erguerás para ti pedestal, altar monolítico, mesmo que seja para nele ofertar sacrifícios a Deus. Embora Deus não se opusesse à utilização de tais pedestais, altares na era patriarcal, acontece que agora Deus, teu Deus, os odeia, porque os canaanitas posteriormente tornaram o uso parte de seus ritos idólatras, Então, árvores específicas, até poderemos aí pesquisar se tem alguma identificação desses tipos de árvores, Mas eram árvores especificamente plantadas para que realmente dela fossem tirados ídolos, E mesmo entre essas árvores também, a própria árvore em si, ela era utilizada como motivo de adoração. Tanto é que estas árvores formavam bosques, e nos bosques eram feitos todo tipo de sexo desvairados e proibidos, Nos bosques, Ali se juntavam os perversos para praticarem tudo quanto é tipo de perversidade sexual proibitivas, Então, essa plantação era para ser completamente arrancada até as suas raízes, queimadas, virar cinza, e não era para usar nem a madeira para construir casas, principalmente perto do templo, ok? Então, aqui mais uma orientação. Agora, a partir do capítulo 17, nós temos aí intenções inapropriadas no sacrifício. Então vamos ver aí o que o verso 1 fala sobre isso, com os comentários de Irache, nesse sentido. Não abaterás para Deus, teu Deus, boi, carneiro ou bode, que adquirir defeito por causa de qualquer pronunciamento impróprio feito pelo abatedor, isso é, por ele ou ela haver proferido sua intenção de comê-lo fora do prazo prescrito para fazê-lo, porque Deus, teu Deus, considera isso uma abominação. Aqui é assim, rapidamente,
todo sacrifício como abate, todo abate, melhor dizendo, como sacrifício a Deus, ele precisava ser consumido em 2 dias. A partir do entardecer do segundo dia, entraria o terceiro dia, e já era proibição. Então aqui Moshe está dizendo, não farás nenhum tipo de sacrifício que adquire defeito por causa do pronunciamento. Então, o sacrifício, seja ele boi, carneiro ou bode, ele poderia ser um sacrifício, o animal em si, ele poderia ser estar perfeito ele, né? Então, o animal em si, ele estaria perfeito. Ele estaria apto para o sacrifício. Mas na hora do sacrifício, né, o ofertante, ele estaria dizendo que o objetivo daquele sacrifício era saborear a carne mesmo depois dos 2 dias. Então, automaticamente, ele estaria fazendo uma abominação aos olhos de Deus e o sacrifício em si seria nulo automaticamente, porque ele estaria em desobediência para com Deus, ok? Numa linguagem espiritual para a atualidade, nós podemos encarar da seguinte forma, certo? O meu sacrifício diário, o nome diz, diário. Qual é o meu autossacrifício diário? As minhas preces diárias, o meu Shema 2 vezes ao dia, de manhã à noite, a obediência aos mandamentos de Hashem e as suas 7 leis universais, o estudo da Torá diário, a Tzedakah, as leituras dos salmos do dia. Então esse é o nosso autossacrifício para nós. Então, por exemplo, ontem eu não fiz tal coisa. Por exemplo, ontem eu não fiz as minhas preces diárias. Então hoje eu vou fazer dobrado. Eu vou fazer a de hoje e mais ela de novo para o dia de ontem. Esse sacrifício não vale, não é contado. O ontem já foi. Não adianta você querer fazer dobrado as suas preces hoje, por exemplo. Entendeu? Amanhã eu vou fazer dobrado hoje por causa de amanhã, porque se porventura não der tempo de eu fazer amanhã, pelo menos já fiz hoje, então eu vou fazer em dobro. Também esse sacrifício Deus não leva em conta. Amanhã é amanhã, ontem foi ontem, é hoje, Hayom. Então a mesma coisa, por exemplo, tem as leituras dos salmos diários. Então as leituras do salmo diário, a finalidade, por exemplo, né, para os enfermos. Então a leitura dos salmos diário de hoje são tais. Então eu vou fazer esses salmos para que realmente eles sejam recebidos pelo Eterno e as vidas sejam recebidas pelo Eterno, para que ele possa trazer cura, pronto atendimento e pronto restabelecimento para cada vida, sem sequelas das suas enfermidades. É importante colocar sem sequelas. É importante isso daí, viu, gente? Porque a gente ora pela cura, pelo pronto restabelecimento, mas nós precisamos também acrescentar aí a questão de sem sequelas, porque enfermidade é um negócio bravo, hein? É muito, muito forte. Então é importante acrescentar aí sem sequelas, é importante isso. Então, hoje eu tenho as minhas leituras diárias de salmos para essa finalidade, por exemplo. Pô, mas eu não fiz ontem. Então eu vou fazer os salmos de ontem mais os salmos de hoje. Para que os salmos de ontem sejam em favor das pessoas enfermas. Que é isso? O sacrifício de ontem já foi. Você está fazendo o sacrifício de hoje. O alto sacrifício de hoje que Deus está contando. O de ontem
Deus já não está contando mais. Toda manhã, tudo se faz novo. Não é isso que você aprendeu? Então, hoje o sacrifício é outro. É um novo sacrifício de hoje. Ah, o de amanhã, eu já vou fazer. O de amanhã são salmos tal. Eu já vou fazer hoje também. Nós não aprendemos que o amanhã pertence a Deus? Você já está previndo o amanhã? Vai. Hayom, hoje. É hoje. Ou seja, amados, veja como que você diz, por exemplo, né, sobre essa questão aqui que nós estamos vendo, né, intenções inapropriadas de sacrifícios. Nós falamos assim, que a revelação do justo Mashiach seja para os nossos dias, seja para agora. Amém. Todo mundo fala amém. Oh, Mashiach se revelando hoje. Amém. Mas aí eu pego e falo assim, bom, os salmos de amanhã para os enfermos eu vou ler hoje. Então, automaticamente, você está anulando a revelação de Mashiach hoje. Porque você já está fazendo um sacrifício para amanhã. Mas você está pedindo para Mashiach se revelar agora. E aí você, os salmos de amanhã eu vou fazer leitura hoje. Afinal de contas, você quer que Mashiach se revele hoje ou não? Está entendendo, amados? Nós precisamos ser sábios, inteligentes. Por isso, aqui, Moshe está falando sobre intenções inapropriadas de sacrifícios. Inapropriadas. É aqui que está dizendo, se não abaterás para Deus o teu Deus, as tuas preces, o teu alto sacrifício, o teu estudo de Torá, as leituras de Terrilim, não abaterás, não farás de forma inadequada, com defeito, dizendo que você vai desfrutar deste alimento depois do dia estabelecido, que não pode mais. É isso daí, gente. Vamos entrando profundamente no estudo da Torá. A Shibata come. A partir do verso 2 até o verso 7, nós temos aí punição por idolatria. Se for achado em teu meio, dentro de uma de tuas cidades, que Deus, teu Deus, te dá, homem ou mulher praticando o que Deus, teu Deus, considera ser o mal, transgredindo sua aliança contigo, que determina que não sirvas ídolos, indo e adorando outras deidades e prostrando-se diante delas, ou diante do sol, da lua, ou de qualquer corpo celeste, os quais te ordenei que não adorasses, e te for denunciado, e tu ouvires, e investigares o caso meticulosamente, e verificar se que é verdade, porque a evidência fornecida por todas as testemunhas coincide, demonstrando que essa abominação de fato foi cometida em Israel, tu, novamente por meio do tribunal, teu emissário levará o homem ou a mulher que cometeres essa má coisa ao portão, e esse homem e essa mulher, e os apedrejarás, conforme descrito, com a intenção de que morram por isso. O idólatra que está sujeito à pena de morte será condenado à morte, pelo depoimento de duas testemunhas. O depoimento das testemunhas se combinam e formam um só testemunho. Assim, nenhuma delas pode ser condenada por perjúrio, a menos que todos o sejam, independentemente de haver duas ou três ou mais testemunhas.
O acusado não pode ser condenado à morte por depoimento de apenas uma testemunha. A morte por apedrejamento será infligida como se segue. A mão das testemunhas será a primeira sobre o culpado para matá-lo. Uma testemunha o empurrará de um local elevado e que tem o dobro da altura dele. Se a queda não o matar, a segunda testemunha atirará uma pedra pesada contra o seu peito, e isso também não o matará. Só depois a mão coletiva de todo o povo o apedrejará até a morte. Seu corpo então será pendurado em um poste por um pouco tempo, retirado de lá antes do anoitecer e sepultado. Os parentes do criminoso não farão a refeição ritual de consolo, e o tribunal sentenciador não comerá absolutamente nada no dia da execução. Essas regras se aplicam quando qualquer forma de pena capital é infligida. Assim tu, como povo, eliminarás o mal da idolatria de teu meio. Punição por idolatria. Você lê, ouve e fica assim, hã? Tinha que fazer tudo isso? Era apedrejar até a morte? Primeiro jogava de um penhasco, se ainda estivesse vivo, vinha com uma outra pedra pesada e pá! Depois o corpo pendurado ali. Meu Deus! O que os sábios trazem para nós de conhecimento sobre isso, amados, é o seguinte. Isso nunca foi aplicado. Para começo de conversa, nunca foi aplicado. Nunca aconteceu isso. Segunda questão, então por que está escrito? Qual é a finalidade? Ao lermos e ouvirmos isso, nos provoca arrepios? Sim. Então qual é a finalidade? Por que Deus permitiu que isso estivesse registrado como lei e não foi cumprida? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? É para que nós tenhamos a ideia, a dimensão, o asco, o nojo que a idolatria provoca a Deus. A finalidade disso é para mostrar o quanto isto é realmente abominável. A idolatria, o quanto é abominável aos olhos de Deus. Essa é a grande finalidade para que nós possamos aprender. Então, não fique na letra e quando for interpelado por alguém que gosta de dizer que o Deus do Antigo Testamento era vingativo e sanguinário, então mostre esta realidade. Deus ditou a lei, nunca foi cumprida. Mas por que ele ditou a lei? Para que nós tenhamos a noção o quanto é abominável aos olhos de Deus toda e qualquer idolatria. No verso 8 até o verso 13, nós temos agora a questão da hierarquia judiciária, que diz assim, se uma causa de julgamento apresentada a ti como juiz fugir ao teu entendimento, por exemplo, se determinada emissão de sangue é sangue que torna a mulher ritualmente impura, ou sangue que não produz esse efeito, se determinada causa judicial é uma causa em que o réu é culpado ou uma causa em que ele é inocente, se determinada lesão cutânea é uma lesão que torna a pessoa ritualmente impura ou uma lesão que não produz esse efeito, transformando todas as causas do mesmo tipo em objeto de discussão em qualquer uma de tuas cidades, porque os juízes não conseguem chegar a um veredito consensual, tu te levantarás e subirás ao lugar que Deus, teu Deus, escolher como local de seu templo, pois aí será também a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal. Então, irás aos juízes do Sinédrio, que idealmente deve conter sacerdotes levitas, se eles forem qualificados
e é presidido pelo juiz supremo que estiver no cargo naquela época, cuja autoridade terás de aceitar, mesmo que ele não se compare aos juízes que o precederam. E lhes indagarás, eles te dirão a solução para o caso em questão. Agirás em conformidade com o veredicto que te disserem do seu assento no lugar que Deus escolherá como local do templo. Cuidarás de agir de acordo com tudo que te ensinarem. Agirás conforme a lei que te ensinarem e o juízo que proferirem para ti. Não te desviarás para a direita nem para a esquerda da palavra que te disserem. Todo indivíduo, isto é, juiz, que agir maleficamente nesse caso, não obedecendo ao veredito do sacerdote que está ali para servir Deus, teu Deus, ou ao juiz supremo, tal indivíduo será julgado pelo tribunal e morto, e assim eliminarás esse mal de Israel, isto é, do povo judeu. Adia a execução do juiz culpado até a próxima festa de peregrinação, para que todo o povo que estará presente na ocasião ouça o que aconteceu e, consequentemente, tema incorrer em culpa semelhante. Desse modo, não mais agirão assim, maleficamente, e nem sequer pensarão em fazê-lo, caso venham a cogitar a ideia. Aqui, então, no verso 13, nós encerramos a nossa primeira aliá. Resumindo, sobre a questão da hierarquia judiciária, ou seja, são as instâncias, a primeira, a segunda, a terceira e até a instância superior ou suprema, né? Então, não conseguiu resolver na primeira, vai pelas instâncias até chegar à Suprema Corte, no caso específico aqui, é em Jerusalém, junto ao sacerdote, junto ali a casa do Sinédrio, a casa dos juízes, é junto ali com o templo. E nesse sentido ali, os juízes devem julgar corretamente, ok? Se um juiz não julgar corretamente, então ele é levado realmente para ser morto. Ele fica preso até a próxima festividade de peregrinação, onde realmente a cidade de Jerusalém estaria completamente abarrotada de pessoas religiosas que viriam de todos os cantos, e ali então veriam, né, realmente aquele juiz perverso ser morto. E então serviria de exemplo para que todo e qualquer juiz que agir de forma perversa ou maligna, ou seja, de forma corrupta, à base do suborno, serviria então a sua morte de exemplo para todos. Se vocês fizerem isso, o fim de vocês vai ser este, né? Então, esta aí é a lei que estava estabelecida nesse sentido aí, ok? Então, vamos para o nosso mês de Elu. Então, vamos aqui, né, falar algumas coisas sobre o mês de Elu, e amanhã, na nossa aliá, também estaremos falando mais coisas sobre o mês de Elu, ok? Então, o mês de Elu, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, diz: o mês de Elu sou do meu amado, e meu amado é meu. Então, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né, então nos fala aí realmente, né, o mês de Elu é o 6º mês do calendário judaico a partir de Nissan, e o 12º mês a partir de Tishrei. Então, o mês de Elu nos preparamos para a chegada dos grandes dias festivos que nós teremos, né? Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippur, né? Então teremos aí grandes festividades pela frente. E de acordo com isso daí, todas as manhãs no mês de Elul são tocados, né, nos lugares judaicos, são tocados o shofar. Toda manhã o shofar é tocado. Todas as mezuzot, né, aquelas caixinhas, a mezuzá que se coloca na entrada de cada casa, do lado direito de quem entra. E também os tefilim, que são, né, os filactérios, né, usados no braço com as caixinhas e na cabeça com a caixinha.
examinados para ter certeza de que ainda estão adequados, tendo mais cuidado com as questões das leis de Kasherut e recitando, né, preces especiais de penitência à medida que vai transcorrendo o mês de Elul e para os seus finalmente, né? Então, obviamente, mais especificamente aí para com os judeus dentro de questões de Mezuzot, Tefilim, né, Tzitzit e por aí afora vai, né? Por que fazemos tudo isso no mês de Elul e não podemos esperar até mais próximo de Rosh Hashanah ou Yom Kippur? De qualquer forma, né, diz os nossos sábios que a maioria de nós trabalhamos melhor sob pressão, né? Por isso essa pressão aí. Os nossos sábios usam a seguinte parábola com referência a esse período. Então dizem assim: uma vez por ano, um rei muito poderoso, ele deixa seu palácio, seus guardas, seu luxo e vai até o campo para encontrar os seus súditos. Ali no campo as pessoas podem perguntar o que quiserem ao rei. Não precisam esperar por longas filas, passar por revistas de segurança, ser anunciados com cerimonial. Podem falar com ele sem hesitação, tranquilamente, olho no olho. No entanto, uma vez que o rei tenha retornado ao palácio, os súditos então terão novamente de passar por todos os tipos de protocolo para encontrar o rei. Portanto, obviamente, seus súditos aproveitam a oportunidade ao máximo no mês de Elul. É chamado então o mês do arrependimento, da misericórdia e do perdão. Ou seja, o mês de Elul, o rei está no campo junto com o povo. Elul segue os 2 meses, né, que nós tivemos anteriormente, o mês Av, que foi o mês que se encerra hoje, e o mês passado, o mês de Tammuz. Os meses dos 2 grandes pecados de Israel, que está aí sobre a questão do bezerro de ouro e o pecado dos espiões. As 4 letras do nome do mês de Elul são um acrônimo para as letras iniciais da famosa frase que nós encontramos em Shir HaShirim, que é lá no capítulo 6, o Cântico dos Cânticos, e o verso 3 que diz: sou do meu amado e meu amado é meu. Então, as 4 letras no hebraico do mês de Elul tem esse acrônimo. Sou do meu amado, o que significa? Em arrependimento e desejo consumado de retornar à raiz de minha alma, ou seja, sou do meu amado, quer dizer que o meu sincero arrependimento, a minha sincera techuvá, retorno a Deus e arrependimento, me leva a um desejo puro e elevado, que é de retornar à raiz da minha alma, ao meu grande rei, Deus. E meu amado é meu, que significa com expressão divina de misericórdia e perdão. Então, essa expressão e meu amado é meu é de fato uma expressão divina que nos traz misericórdia e perdão divino, perdão de Deus. Este é o mês em que o rei então está no campo e todos podem aproximar-se dele e seu semblante reluz para todos, brilha para todos. Elul é o mês de preparação para as grandes festividades que vamos ter no mês próximo, o primeiro mês do ano, Tishrei. Foi nesse mês que Moshe ascendeu ao Monte Sinai pela primeira vez por um período de 40 dias, ou seja, no primeiro dia de Tishrei, né, Moshe, ele subiu, ele ascendeu, né, aliás, no primeiro dia de Elul, né, ele subiu ao monte para suplicar a Deus perdão por causa dos pecados, essencialmente o pecado do bezerro de ouro. E ele retornou apenas 40 dias depois, ou seja, ele foi no primeiro dia de Elul
e voltou 40 dias depois, que dá exatamente no dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, o dia do perdão, quando ele retorna, certo? Com uma boa, ótima, excelente notícia, dizendo ao povo: Deus vos perdoou. Por isso que Yom Kippur, o dia do perdão, os nossos sábios falam que é um dia de alegria, né? Por isso, realmente, o grande jejum de Yom Kippur, ele é encerrado com uma grande festividade, ok? Então, e também, né, não podemos esquecer que por causa do bezerro de ouro, houve a quebra das primeiras 2 tábuas, que foi 100% confeccionada e escrita por Deus. Então, nesses dias, né, de Elul até Yom Kippur, nós temos aí dias em que Deus revela a sua grande misericórdia. Dentro da gemátria ou gematria, né, de Elul, o seu valor numérico corresponde a 13. Isso está está ligado diretamente aos 13 princípios da divina misericórdia, né, que Maimônides traz para todo o povo judeu e para o não judeu, que são revelados no mês de Elul. A letra deste mês é o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Yud é a primeira letra do tetragrama, o nome essencial de Deus, que é pronunciado Havaiá, e não o tetragrama sagrado explicitamente, ok? Então é o nome de misericórdia. E também a letra final do nome Adenut, que é uma das expressões para o nome de Deus, do tetragrama sagrado, né? O nome que encerra o nome Havaiá, que para revelar e expressá-lo ao mundo. Assim, o Yud é o início do tetragrama sagrado, que é a essência da divina misericórdia de Havaiá, de Deus. E o Yud é o fim, né, do nome, da letra do nome Adenut, é o fim da manifestação da divina misericórdia de Deus em Adenut, né? Um dos nomes sagrados de Deus fora do tetragrama sagrado, né? Dessa forma, então, toda forma criada começa com um ponto essencial de energia e força de vida. O ponto é a letra Yud. O fim do processo criativo é também um ponto, entre aspas, né, de consumação e satisfação. Então, um Yud também nesse sentido, no final. No princípio, Deus criou, é o ponto inicial, e concluiu no 7º dia, é o ponto final. Então, o Yud, né, ele é o princípio e o fim. Ou seja, o Yud, ele é o princípio sem começo e o fim sem fim. Ou seja, ele é o que ele é. Ele é o nosso Deus, o grande Deus. A palavra Yud significa também mão. Nossos sábios interpretam o versículo na criação dizendo: a minha mão fundou a terra e minha mão direita desenvolveu os céus. O que Deus estendeu a sua mão direita para criar os céus e estendeu a sua mão esquerda para criar a terra. Então, a mão direita é o ponto do início e a mão esquerda é o ponto do final. Então, diz o verso: até minha mão fundou a terra e minha mão direita desenvolveu o céu. Ou seja, a mão direita é o ponto de início
e a mão esquerda é o ponto final. Então, a mão direita para criar o céu e a mão esquerda para criar a terra. A mão esquerda se refere como minha mão, na expressão do verso, sem qualquer designação definitiva, né? Ou definida, melhor dizendo, de esquerda ou direita. Aparece antes da mão direita, onde diz: minha mão direita desenvolveu os céus. Isso combina com a opinião de Hillel, de que a terra precedeu os céus. A terra representa a consumação da criação. O fim da ação vem primeiro no pensamento. Yud de Elul é especificamente a mão esquerda, o controlador do sentido do mês, o sentido da ação da retificação, a correção de todas as coisas. Este é o ponto final da criação, atingido seu supremo objetivo e fim, o Yud de Adenut, refletindo-se perfeitamente na realidade criada do Yud de Havaiá, né? A revelação das misericórdias de Deus. A Mazal, a sorte do mês de Elul, é Betulá, que significa virgem. A Betulá simboliza a amada noiva de Deus, que é Israel, o povo israelita. A noiva que está revelada lá em Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos. Então, o livro Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, ali a mulher, a noiva, ela é expressamente Israel. A noiva de Shir Hashirim, ok? Por isso, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso daí, Shir Hashirim. Então a palavra Betulá, ela aparece primeira vez na Torá e a única vez na descrição de uma mulher específica, em louvor à nossa matriarca Rivka, antes de seu casamento com Issahac. Então, quando é referido a Rivka antes do casamento, né, com Issahac, então a expressão que é usada para ela é exatamente Betulá, né, a virgem. É essa a única vez que é mencionada Betulá, virgem. Então, nas escrituras, a única mulher que teve a expressão Betulá, virgem, foi para Rivka. Não foi mencionado mais isso para nenhuma outra mulher, ok? Então, por isso, lá na frente, quando se fala lá, né, dizendo que uma virgem dará à luz e daí para frente passa para uma idolatria que está presente até os dias de hoje, não tem fundamento bíblico. A única vez que é mencionado Betulá, virgem, é para Rivka, única e exclusivamente. É Torá. Então, na Kabbalah, a união entre Issahac e Rivka simboliza o serviço espiritual de prece e devoção a Deus. Issahac tem um valor numérico de número 208 e Rivka tem o seu valor numérico de 307, ok? Somando, temos aí 515. 515 é igual o valor numérico da palavra tefilá, que significa prece. Moshe orou 515 vezes para Deus, para entrar na terra prometida. E Deus disse para ele: basta, não faz mais isso, chega. Então aí, diante dessa realidade, né,
Eu posso orar por alguma coisa a Deus 515 vezes? Podemos pensar em alguns detalhes aí, né? Para chegar a 515 vezes. Ah, eu vou fazer minha prece para Deus igual a Moisés, 515 vezes. Aí eu pergunto para você, você está a fim de passar o que Moshe passou? Você está disposto a pagar o preço que Moshe pagou? Está disposto? Está escrito que depois de Moshe, ninguém semelhante a ele apareceu. Dos nossos sábios, dos nossos mestres, do nosso Rebbe, Menachem Mendel, temos algum exemplo de que esses grandes homens, grandes sábios, grandes tzadikim, justos, eles imitaram Moshe fazendo prece por alguma coisa 515 vezes? Existe algum dado nesse sentido? Não, não existe? Ah, não? Então por que eu quero fazer isso? Eu quero ser mais do que os meus mestres? Eu quero ser mais do que os tzadikim, justos do povo judeu? Será que posso? Será que eu estou nesse nível? Bom, vamos mudar a retórica então. Rivka e Itzahak. O valor numérico dos seus nomes dá 515, Tefilá. Então eu vou fazer preces baseadas em Itzahak e Rivka. A pergunta é a mesma. Aí no caso precisa do casal. Não pode ser só ele. Ou ser só ela. Tem que ser o casal. Então o casal, esse casal que quer fazer como Itzahak e Rivka, orar 515 vezes por uma situação, seja ela qual for, o casal está disposto a pagar o preço que Itzahak e Rivka pagaram? O nível espiritual de Moshe, de Itzahak e Rivka, eu estou no mesmo nível espiritual para fazer um desafio desse a Deus? Porque, ó, amados, a questão de eu vou fazer uma prece para Deus 515 vezes, como Moshe fez, é um desafio para Deus. Você está desafiando Deus. Eu interpreto dessa forma. Eu acho uma coisa nesse sentido. Sendo que o que requer, nós vimos aqui nas porções anteriores, o que é que Deus requer de cada um de nós? É a sinceridade, é a humildade. Eu posso pedir a Deus por uma determinada situação, ou isso ou aquilo, eu posso pedir para Ele algumas vezes, mas não no objetivo de querer fazer um desafio a Deus, que eu vou pedir por determinada coisa e vou pegar um papelzinho e vou ficar riscando. Ó, hoje eu fiz uma vez, agora à tarde fiz a segunda, à noite fiz pela terceira vez, de madrugada pela a quarta vez. Aí eu vou fazendo uma anotação para quando chegar no 515, aí eu falar, bom Deus, ó, 515, tá? Vou fazer mais uma vez. Ou não vou fazer? O Senhor vai me responder ou não vai me responder? Então, por isso que nós somos exortados para nós não desafiarmos a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado. É a mesma coisa que se encontrava no mundo religioso lá atrás. Moshe ficou no monte 40 dias e 40 noites. Aí aparece uns tolos da vida. Ó, Moshe ficou 40 dias e 40 noites. Eu também vou ficar em jejum. 40 dias e 40 noites. De jejum. Jejum e jejum. Aí o jejum dele qual que é? Ele não come absolutamente nada, mas ele bebe um suquinho, toma uma vitamina.
Às vezes ele fica lá, né, sem comer, sem beber nada por um bom período. Aí nego liga lá na veia dele um sorinho para ele não ficar desidratado. Então esses factoides que se encontram no mundo religioso, querendo imitar de forma pejorativa os nossos grandes heróis da fé, sempre tem falcatrua no meio. Ah, jejuei 40 dias e 40 noites. Aparecem uns tolos ao quadrado que falam, eu jejuei 50 dias. Né? E por aí afora vai. Nós não estamos aqui para desafiar a Deus, porque os que desafiam a Deus têm um preço a pagar. Mas o que é que Deus pede de cada um de nós? A sinceridade, a humildade, para nós seguirmos a nossa jornada. Ok? Portanto, né, aqui dentro desse aspecto aqui, né, a Kabbalah, ela nos ensina que a mãe permanece para sempre no plano espiritual como uma virgem, num contínuo estado de Techuvá e Tefilá. Sua sempre nova união com o Pai jamais cessa. Dois companheiros que jamais se separam. Com a vinda de Mashiach, assim será o estado do noivo inferior e da noiva, correspondendo às primeiras letras do nome sagrado de Deus, Havaiá. A união mais elevada, noivo e noiva, ou filho e filha, correspondem às segundas duas letras de Havaiá, na união inferior. Então a Betulá simboliza também a terra virgem, a terra de Israel, destinada a desposar o povo de Israel, como declara o profeta Isaías, capítulo 62, verso 5. Como uma jovem desposa uma virgem, como um jovem desposa uma virgem, assim os filhos se despojarão a terra de Israel. Vemos aqui que os filhos se casam com a mãe terra, que permanece uma terra virgem. Então, a terra representa a retificação da ação, o sentido do mês de Elul. Então, a terra de Israel representa isso daí. Então, amados, essa é a nossa introdução para ao mês de Elul. Amanhã nós estaremos aí completando essa introdução, falando sobre a tribo, o sentido e também o controlador para o mês de Elul, né? Amanhã nós estaremos no primeiro dia de Elul e aí estaremos completando alguma coisa a mais com referência ao mês de Elul. Portanto, amados, a ordem para cada um de nós é trabalhar. O papel do tzadik da nossa geração, o nosso Menachem Mendel, foi de conectar-nos com Deus. E ele se ocultou. E cada um precisa fazer a sua parte nessa conexão com Deus. Lembrando que os dias não são fáceis. Existe um sistema bruto aí que quer realmente escravizar as pessoas, com seu sistema faraônico moderno e com seu novo bezerro de ouro, querem escravizar as pessoas. E por isso é preciso que nós tenhamos muita comunhão com Deus, com os nossos sábios, com a nossa liderança rabínica e estarmos aí continuamente dentro do estudo da Torá, as 7 leis universais, as nossas preces diárias, a nossa tzedaká, para que todo decreto negativo seja continuamente transformado em decretos positivos, para que possamos desfrutar das bênçãos de Hashem e possamos realmente levar em frente a unidade e a unicidade de Hashem. E, essencialmente, anunciar cada vez mais que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach está para acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento, agora. Amém. Amém. Até amanhã. Shalom, shalom.